Meu irmão, você já teve alguma dificuldade tão grande de relacionamento, algum impasse na sua vida profissional, ou até mesmo na vida religiosa, na vida como igreja, a tal ponto que você chegou e falou assim: olha, está difícil continuar. Parece que a gente está encontrando muita limitação e parece que a minha vida não está indo para frente, eu tenho dificuldade de trabalhar com aquela pessoa, eu sou muito diferente daquela pessoa com quem às vezes você convive, pessoas muito próximas. Você já passou por alguma dificuldade dessa? Quando você lê a Bíblia, principalmente aqueles que são novos na leitura das Escrituras, você procura encontrar que tipo de personagem na Bíblia? Eu me lembro quando, há mais de 30 anos atrás, eu comecei a ler a Bíblia, e toda vez que eu li a Bíblia de uma perspectiva muito errada, porque eu lia a respeito de personagens, e eu queria encontrar na vida desses homens uma perfeição, uma santidade tamanha, porque, afinal de contas, eu estava lendo a palavra de Deus, e eu achava que todas as pessoas que a Bíblia descrevia teriam que ter vidas exemplares. E, com o passar do tempo, eu fui entendendo que realmente a Bíblia é o livro da graça de Deus. É o livro que Deus escreveu para que nós tivéssemos entendimento de como Ele age através de vidas tão tortas, tão complicadas, de famílias tão complicadas. Quando você olha para as famílias do Velho Testamento, você fica desanimado. Você fala: gente, quanta confusão na família de Abraão. Nós lemos hoje aqui, né? Abraão tinha uma promessa, Deus havia feito uma promessa para ele, mas ele, junto com Sarai, a sua mulher, eles tentam dar um jeitinho nas promessas de Deus, e eles procuram dar o seu próprio caminho. E aí criou aquela confusão, a própria Sarai ofereceu o seu marido para se deitar com a escrava Agar, e dali foi só confusão na família. E foi confusão na família de Isaac, e foi confusão na família de Jacó, e foi confusão na família de Moisés, muita confusão na família de Davi. Famílias complicadas. E por que aparecem essas famílias tão complicadas, cheias de problemas, adultérios, traições? Porque, meus irmãos, Deus Ele quer mostrar, através da sua palavra, como Ele é poderoso e gracioso a tal ponto de transformar vidas ou vida de famílias completamente destroçadas. Eu já falei algumas vezes aqui, volto a repetir, alguns de vocês vêm para cá, para a igreja, com a família confusa, com a família cheia de problemas, com dificuldades de relacionamentos. E aí alguns de vocês podem estar perguntando: será que é meu lugar aqui na igreja? É sim, meu irmão. Porque é aqui onde Deus vai transformar a tua vida e a vida da tua família. É onde Deus vai manifestar a graça dEle, o perdão, a transformação das suas vidas. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz com a gente. Pessoas difíceis. Nós somos pessoas difíceis. Nós somos pessoas complicadas. Cada um de nós tem o seu jeito de ser. Alguns de nós somos explosivos, ativos, queremos resolver as coisas na força. Outros, dentre nós, somos mais passivos, mais quietos, esperamos mais as coisas acontecerem. E eu acho tão bonito isso, que dentre uma igreja tão pequena quanto nós, a gente vê perfis tão diferentes, e Deus usa a todos nós. E Deus usa a todos nós. Eu queria que os irmãos abrissem Atos, capítulo 15. Eu creio que esse texto, ele é um texto maravilhoso, pelo fato de Lucas nos mostrar algumas crises que houveram dentro da equipe missionária, entre os apóstolos. Eu vou ler
a partir do verso 36 até o verso 41, 36 a 41, o finalzinho do capítulo 15. O capítulo 15 até o verso 5 do capítulo 16 é uma transição que Lucas está nos mostrando até chegar à segunda viagem missionária, que era aquela viagem que criou uma certa importância até maior, porque a segunda viagem missionária, Paulo e a sua equipe vão atingir a Europa, vão atingir cidades muito importantes do mundo de então. Então, finalzinho do capítulo 15, ele nos diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Já faz 3 domingos que eu não estou pregando sobre Atos, né? Nós tivemos o batizado do pequeno Samuel, e na semana passada nós tivemos Santa Ceia, onde esteve pregando o reverendo Dario. Então eu quero relembrar com os irmãos algumas coisas que já aconteceram, coisas recentes. É importante para que a gente entenda onde nós estamos localizados. O que está acontecendo aqui? Em primeiro lugar, havia já alguns anos que os gentios estavam sendo levados à fé em Cristo e recebidos na igreja, principalmente pelo batismo. Nós estamos no momento em que muitos gentios, muitas pessoas que não eram da etnia judaica, haviam recebido o evangelho e eles estavam crescendo. Esse número crescia extraordinariamente, as igrejas estavam explodindo. Havia um grande derramar do Espírito Santo, agora na igreja do Senhor Jesus Cristo, no povo de Deus. Segundo lugar, tudo começou em Cesareia, com aquele centurião temente a Deus, o Cornélio, que nós estudamos lá por volta do capítulo 9, no capítulo 10. Cornélio, aquele homem temente a Deus, mas gentil, mas temente a Deus, frequentador da sinagoga, ele foi alcançado. E houve uma grande alegria ali, aquele foi emblemático. E ali o Espírito Santo também foi derramado sobre a vida de Cornélio e de toda a sua família, gentios. Os judeus estavam vendo tudo aquilo e ficaram espantados. Em terceiro lugar, Cornélio não só ouviu o evangelho, creu, recebeu o Espírito e foi batizado sob circunstâncias bastante extraordinárias, mas os líderes de Jerusalém, depois de ouvirem todos os fatos, eles adoraram a Deus em vez de levantarem objeções. Isso está no capítulo 11, verso 8. Nós já passamos por isso. Depois veio o notável movimento em Antioquia da Síria, aquela cidade importante, já na Síria, não mais em Israel, quando missionários anônimos começaram a falar também aos gregos. Isso está no capítulo 11, verso 20, dos quais um grande número creu. Então, uma grande quantidade de pessoas creram lá em Antioquia da Síria. Muitos gregos estavam crendo. A igreja de Jerusalém, ela também ouviu falar disso e ela enviou Barnabé para investigar. Quando Barnabé viu aquela graça de Deus, ele se alegrou. Ele teve uma grande alegria. Isso está no capítulo 11, verso 23. O terceiro progresso relatado por Lucas é a primeira viagem missionária, em que a primeira pessoa totalmente pagã veio a crer, que foi o procônsul Sérgio Paulo em Chipre, o país natal de Barnabé. Então, logo no começo da primeira viagem missionária, Sérgio Paulo, aquele grande estadista romano, ele abraça o evangelho também, e o evangelho vai crescendo. E Lucas está nos mostrando
um crescente nesse processo de evangelização. Dali em diante, em todos os lugares que foram, judeus e gentios se converteram. Você vê isso no capítulo 14, no verso 1. Muitos judeus e gentios estavam se convertendo. Quando eles voltam para Antioquia da Síria, os missionários puderam relatar que Deus abrira também aos gentios a porta da fé. Logo depois do relatório, lá no finalzinho do capítulo 14, você vai ver isso no verso 27. Eles fazem o relatório e eles ficam impressionados como Deus abrira aos gentios a porta da fé. Tudo isso aconteceu praticamente numa linha reta, numa crescente. Depois da conversão de Cornélio, dos gregos em Antioquia, os líderes de Jerusalém puderam ter a certeza de que Deus estava envolvido nisso. Os judeus, a princípio, eles estavam meio receosos. Puxa, tantos gentios assim abraçando o evangelho, eles não estão se circuncidando. Será que Deus está nesse movimento mesmo? Eles começaram a crer que sim. Como reagiriam ao programa ainda mais audacioso de Paulo? A missão entre os gentios estava ganhando ímpeto. As conversões dos gentios, que antes pareciam gotas, estavam se transformando rapidamente em uma grande correnteza. Muita gente abraçando o evangelho. Os líderes judeus não tinham dificuldade de aceitar o conceito geral de gentios convertidos, pois muitas passagens do Antigo Testamento prediziam, profetizavam a inclusão dos gentios. Mas agora uma pergunta estava se formando em suas mentes: como Deus pretendia incorporar os gentios à comunidade cristã? A questão dos judeus, que nós estudamos profundamente há 3 domingos atrás, foi: olha, esses gentios estão abraçando a fé, mas eles precisam se circuncidar. Eles precisam seguir a lei de Moisés. Eles precisam ter a mesma forma de viver que nós, judeus, temos. Então, nós vimos isso bem detalhado no capítulo 15, e a gente viu que, na verdade, o Evangelho ele estava muito acima de costumes culturais, inclusive judaicos. Então, houve o concílio de Jerusalém, no capítulo 15. Bem, terminado esse concílio, uma nova viagem missionária está para acontecer. Então, nós estamos aqui, entre o capítulo 15 e comecinho do capítulo 16, numa transição, e Lucas está mostrando essa transição. E ele está mostrando com bastante intencionalidade de que há dificuldades no meio da Igreja de Cristo. Por exemplo, se você olhar, eu convido que você olhe, no capítulo 15, verso 2. Nós passamos por esse texto, já explicamos esse texto, eu só estou retornando, porque nós estamos fazendo aqui uma recordação, para que a gente não perca o momento que a gente se encontra. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, quem são eles? Os judaizantes, aqueles que tinham vindo de Jerusalém. Eles resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Irmãos, o que a Bíblia tem de maravilhoso é que, desde a literatura israelita, lá do passado, do Antigo Testamento, e até mesmo no Novo Testamento, ela não esconde a dificuldade que as suas lideranças têm. Os autores cristãos, eles não deixam de mostrar as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas dificuldades, mesmo como Igreja de Cristo. Porque qual é a intenção de todos os autores bíblicos mostrarem isso? Porque o único grande herói da Bíblia é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que é mostrado como o único perfeito. E o sacrifício dele foi para que transformasse vidas de pessoas imperfeitas como nós.
Por isso que não há nenhuma forma de se esconder aqui. Olha, Paulo ele era meio durão, às vezes meio grosseiro. Pedro era muito impetuoso, às vezes ele metia o pé pelas mãos, essa que é a verdade. E Barnabé e Paulo, como é que eles agiram aqui? Veja como começa o nosso texto, verso 36 e 37, eu vou repeti-los. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Bom, primeira coisa que a gente vê é que Paulo e Barnabé eles estão em acordo aqui. Eles continuam em acordo, eles continuam dentro do projeto deles. Olha, agora nós vamos voltar novamente por todas as cidades pelas quais a gente passou na primeira viagem. E lembre-se que na primeira viagem eles foram e voltaram por todas aquelas cidades. Até chegarem em Antioquia, foram para Jerusalém, voltaram para Antioquia novamente com a carta, com a decisão do Concílio de Jerusalém. Muito bem. Só que agora eles falaram assim, não, nós precisamos voltar e visitar todas essas igrejas para fortalecer a vida dos irmãos. Eles sabiam que todos aqueles inúmeros crentes que haviam abraçado o Evangelho de Cristo teriam dificuldades, teriam lutas. Muitos provavelmente iam desanimar no meio do caminho. Então eles estavam de acordo aqui, voltemos agora para visitar os irmãos, para ver como é que eles passam, para ver como é que eles andam. Veja que o ardor missionário, a visão de Deus estava no coração desses homens. Porque quem seria maluco de voltar, passar por todas aquelas cidades, com todas as imensas dificuldades pelas quais eles passaram? Eles passaram perigo de vida aqui, de perderem a própria vida. Então, era uma decisão bastante grave a que eles estavam tomando, mas eles sabiam que eles tinham sido chamados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós, irmãos, nós somos chamados por Deus, quando nós temos um ministério no meio do corpo de Cristo, nós somos chamados para sempre. É um cargo vitalício. O nosso cargo como cristãos, e quando nós nos envolvemos com alguma atividade na igreja, nós nos envolvemos para sempre. Na época de Paulo não existia férias, nas ocupações seculares. Não havia férias. Olha, trabalhei 11 meses, agora vou completar um ano, ou completei um ano, agora vou ter 30 dias de férias. Vou passear pelo Mediterrâneo. Isso não existia naquela época. Mas para os missionários, para aqueles irmãos que haviam adquirido este ministério do Senhor Jesus Cristo, eles jamais pensaram em férias. Eles jamais pensaram assim, olha, eu vou cumprir aqui a minha tarefa como presbítero dessa igreja, ou como o pianista, ou como o coralista, ou como diácono, durante um tempo. Mas daqui a um tempo, olha, eu vou dar uma parada aqui. Eu vou me cansar e eu vou me aposentar da igreja. Eu vou me aposentar do ministério da igreja. Eu tenho visto isso acontecer muito, meus irmãos. E é muito triste quando eu vejo essas coisas acontecendo, inclusive dentro da nossa igreja presbiteriana. É gozado que a cultura norte-americana, a cultura inglesa e alemã, eles não pensam como nós. Eu tenho encontrado irmãos, pastores, professores de Bíblia, teólogos, com muita idade, 80, 90 anos, e eles continuam pregando o Evangelho. Vocês viram há pouco tempo atrás, agora semana passada, se não me falha a memória, o famoso evangelista Billy Graham morreu aos 99 anos. Sabe quando que ele pregou fez seu último sermão? Foi, se não me engano, com 94, 95 anos. Até perto dos 90 anos ele continuava pregando, é que ele estava muito doente, muito fraco e foi parando. Eu tenho visto muito, eu conheci muitos, não dá para contar além dos dedos das duas mãos. Homens e mulheres que passam dos 80 anos e continuam super ativos na igreja, exercendo seus ministérios. Eles não tiram férias, eles não se aposentam. Paulo e Barnabé, eles tinham
essa concordância entre si. Vamos voltar, vamos evangelizar, vamos ver como que aqueles irmãos estão passando. Só que Barnabé, ele queria levar também consigo João Marcos. E vocês devem se lembrar, João Marcos era aquele jovenzinho rico, filho de Maria, uma mulher rica de Jerusalém, um moço culto, que foi na primeira viagem, mas quando chegou na região da Panfilha, a gente não sabe porquê, há muita especulação sobre os motivos, ele abandonou a viagem, ele deixou Paulo e Barnabé seguirem sozinhos, e ele voltou para casa. Nós não sabemos o motivo, então não adianta você especular muito sobre o que estava acontecendo aqui, mas Paulo achou aquilo horrível. Ele deve ter pensado assim, esse João Marcos, ele é um inconsequente, eu não posso confiar nesse jovem. Ele vai com certeza nos abandonar novamente. O João Marcos, ele era primo de Barnabé. Ele era primo dele. João Marcos, ele devia ter algum parentesco com Pedro, com o apóstolo Pedro, provavelmente sobrinho do apóstolo Pedro. É uma conjectura minha, isso não está escrito na Escritura, pode ser que João Marcos tenha ficado com ou ciúmes de Paulo, ou achando que porque Paulo havia desafiado Pedro na igreja de Antioquia, na frente dos irmãos, ele deve ter ficado meio que chateado, olha, mexeu com meu tio, e agora ele está indo com o meu outro primo, Barnabé. Então, talvez ele tenha abandonado Paulo por causa disso. Pode ser. O fato é, meus irmãos, que Barnabé, ele tem uma personalidade, quando você vai estudando com mais detalhes a atuação de Barnabé em Atos dos Apóstolos, você vê que Barnabé é aquele camarada tranquilo. Ele tem um perfil tranquilo. E sabe aquele cara que está sempre acreditando nas pessoas? Sabe aquele camarada que sempre está dando uma segunda chance para todo mundo? Não, vamos lá, rapaz, você pisou na bola, mas vamos lá, você vai melhorar agora. Você vai acertar dessa vez. Vai, rapaz, acredite em você mesmo. Ele fez isso com o próprio apóstolo Paulo. Esse era o perfil do Barnabé. O Barnabé é aquele camarada que, no meu entendimento, ele talvez não levantaria a voz com ninguém. Ele não chamaria a atenção de ninguém em público. Barnabé é esse cara que ele sempre está acreditando nas pessoas, sempre ajudando. E nós temos pessoas assim dentro da igreja. E nós precisamos dessas pessoas. Mas veja qual é a reação de Paulo. O que acontece logo a seguir? Versos 38 até o verso 40. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, quando ele abandonou a viagem, não os acompanhando no trabalho. Ou seja, João Marcos, além de ter se afastado do grupo, ter abandonado o grupo, abandonou o barco, como a gente costuma falar, eles não o acompanharam no trabalho, quer dizer, nem para mandar uma cartinha depois, nem para falar, olha, eu vou estar acompanhando vocês no trabalho, em oração. Não, ele não estava trabalhando mais. João Marcos teve uma atitude que, na visão de Paulo, foi extremamente reprovável. João Marcos se tornou não confiável para aquilo que Paulo intentava. O verso 39 nos diz: houve entre eles quem? Paulo e Barnabé, tal desavença que eles vieram a separar-se. Eu fui buscar o significado dessa palavra desavença. Ela não é uma palavra comum. É uma palavra usada poucas vezes na Escritura, pouquíssimas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E ela significa, assim, uma briga muito feia. Não foi uma discussãozinha leve essa aqui, não. Foi uma grande discussão. Foi uma briga feia. Paulo ficou muito irritado aqui. Muito bravo, muito mesmo. E Paulo, eu acredito que para a maioria dos irmãos, pelo menos para mim, eu vejo Paulo como aquele camarada
Sabe aquele cara que ele coloca um alvo e ele vai buscar aquele alvo de qualquer jeito? Ele é um trator para trabalhar. Paulo é aquele camarada que não tem problema para ele deixar de comer, deixar de dormir. Ele vai em qualquer lugar. Aquele camarada decidido. É aquele cara durão. É aquele cara que não alisa. E é aquele cara que também não tem muita paciência com as pessoas. Paulo é assim. Paulo é aquele camarada que fala assim, não, esse João Marcos, ele não vai colocar em risco todo o nosso projeto missionário, não. Eu não posso confiar mais nesse jovem, não. Não vai. Eu não quero que ele vá. Foi assim que Paulo fez. Houve entre eles tal desavença que eles vieram a separar-se. Parece que quando eu estou lendo isso aqui, não sei se é porque eu leio tantas e tantas vezes os mesmos textos, que eu começo até a perceber como que Lucas está relatando isso aqui. Parece que Lucas está meio tristonho. Parece que Lucas está relatando uma coisa assim que, puxa vida, os meus heróis, a minha dupla de heróis, eles estão brigando, eles estão se separando. Isso é muito triste. Tanto é que Lucas, ele é meio econômico aqui. Ele poderia ter explicado mais, né? Como é que foi essa discussão? Nos parece que Lucas está dando toda a razão para o apóstolo Paulo. A gente sabe que Lucas tinha um relacionamento com Paulo muito próximo, muito íntimo. Ele realmente, todo o relato dele, grande parte do relato dele, é daquilo que Paulo falava para ele. Ele tinha uma admiração por Paulo muito grande. Então, provavelmente, ele está dando toda a razão aqui para Paulo. Porque, veja bem, ele não coloca os argumentos de Barnabé. Ele nem menciona. Ele só fala que Barnabé queria levar João Marcos. Mas ele fala que Paulo não queria e dá as razões porque Paulo não queria levar João Marcos. Mas o fato é, tristemente relatado aqui na Escritura, que aqueles dois, entre aspas, heróis missionários vieram a se separar. Então, o que aconteceu daí para frente? Barnabé, levando consigo o seu primo, João Marcos, foi para Chipre, para a sua cidade ou para o seu país natal. Dali para frente, nós não vamos mais ouvir falar em Barnabé no livro de Atos. Você só vai ouvir falar em Barnabé agora na carta de Corinto, de forma muito breve, mas você nunca mais ouve falar de Barnabé. Mas o verso 40, ele nos dá o contraponto. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas ou Silvano, é o mesmo nome, um é nome grego, outro é nome latino. Silas ou Silvano era um daqueles profetas e mestres de Jerusalém que haviam ido para Antioquia levar a carta da decisão do concílio. E ele gostou tanto do que ele viu em Antioquia da Síria, que ele falou, vou ficar por aqui mesmo. Ele tinha ido com Judas, Barsabás, esse Judas, Barsabás, volta para Jerusalém, e o Silas fica lá em Antioquia. E Paulo, então, se associa com Silas e parte, encomendado pelos irmãos, novamente, eles estão debaixo da bênção da igreja de Antioquia, a graça do Senhor. E aí ele vai para a Síria e a Cilícia. A Cilícia era a província romana da onde Paulo vinha, que era da cidade de Tarso. Nessa época, tanto a Síria, onde ficava Antioquia, e a Cilícia, onde ficava Tarso, elas, embora eram próximas, eram províncias diferentes, mas naquela época elas estavam sendo administradas por um mesmo governo romano. Por isso que ele ajunta as duas aqui. Então, eles passam pela região que Paulo, lá atrás no capítulo 9, provavelmente já havia evangelizado algumas cidades ali. Então, ele volta fazendo um novo percurso missionário naquelas regiões. Onde que entra a graça de Deus aqui, meu irmão? Onde que entra a graça de Deus trabalhando apesar das nossas lutas, apesar das nossas dificuldades? Paulo e Barnabé
eram homens crentes, consagrados, chamados pelo Senhor por uma tarefa muito específica e muito grandiosa. Eles têm concordância em tudo. Eles fazem uma primeira viagem missionária, eles voltam, eles participam de um concílio difícil, eles concordam nesse concílio, mas agora, prestes a começar a grande viagem para a Europa, eles têm uma grande desavença. Eles mostram as suas limitações. Eles mostram, talvez, até alguns pecados dentro dos seus corações. E como é que Deus age no meio de tudo isso? Deus simplesmente vai falar, bom, vão acabar a empreitada missionária, porque não tem condições. Olha que pessoas tão falhas quanto esses camaradas que eu escolhi. Não. Deus ele faz uma coisa extraordinária. Ele aumenta o número de missionários. Se antes você só tinha Paulo e Barnabé, agora você tem Barnabé e João Marcos e Paulo e Silas. Se antes você só tinha uma dupla missionária, tendo que fazer uma região grande, e eles iam gastar aí 2, 3, 4 anos para percorrer novamente o percurso, agora eles têm 2 duplas. Veja como que Deus está agindo. Deus dá novas visões, inclusive eles vão para locais diferentes. Em vez de passar por Antioquia da Psídia, Listra, Derbe, por aquelas mesmas cidades do sul da Galácia, eles agora vão para locais diferentes. Eles vão para a região norte da Síria, eles vão para a região da Cilícia, eles vão fundar outras igrejas em outros locais. E Paulo e Barnabé e João Marcos vão para Chipre novamente, e vão depois para outros lugares que a gente nem tem a descrição nas Escrituras. Ou seja, quando você está esperando que a equipe missionária vai ser derrotada, quando o plano de Deus parece que vai por água abaixo, é aí que Deus faz brotar mais vida ainda. Ou seja, Deus usa as nossas deficiências, Deus usa as nossas diferenças de personalidade, Deus usa as nossas diferenças de perspectiva, de educação, Deus usa, meus irmãos, a nossa diversidade. A graça de Deus age no meio das nossas dificuldades. Se você chegou a um ponto na sua vida, seja lá por qualquer motivo, e você chega e fala assim, parece que eu cheguei no fim da linha, parece que eu não tenho mais saída, parece que a minha família está com grandes problemas insolúveis, parece que eu estou com um relacionamento com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu patrão, seja lá com quem for, parece que chegou num ponto que não tem mais solução, parece que vai haver um rompimento. Às vezes a gente acha que um rompimento na nossa vida, uma mudança de rumo, parece que é o fim do mundo. Parece que nós achamos que é o fim da linha, que vai acabar tudo na nossa vida. Mas e o Deus da graça? E o Deus que transforma as visões? E o Deus que sempre nos dá uma nova visão? E o Deus que sempre vai nos estar abrindo novas portas, novos caminhos, novas empreitadas, novos relacionamentos, ou vai mudar os relacionamentos que não podem ser mudados. Quando Ele nos muda no meio das circunstâncias. Nem sempre, aliás, a maioria das vezes, Deus não muda a nossa circunstância. Ele não muda a tua circunstância, mas Ele muda você no meio da circunstância. E por que Deus quer mudar a gente, às vezes, no meio da circunstância? Porque muitas vezes a gente quer ditar para Deus, mas se o Senhor fizesse desse jeitinho aqui, ó, seria tão bom para mim. Olha, daria certinho. Nós não fazemos isso? A gente traça a nossa vida, a gente traça uns planos, fala assim, olha, se acontecer isso aqui, olha, era tudo o que eu queria, vai dar certinho, era tudo o que eu queria. Se Deus, Deus, aí você ora, né? Deus, por favor, eu quero muito isso, porque isso vai ser a minha felicidade, isso vai abrir todas as portas para mim, vai resolver todos os meus problemas. E muitas vezes Deus fala assim, não vou te dar. E você continua insistindo na oração, porque você não sabe.
Você não sabe exatamente o que Deus está falando para você, mas você continua insistindo. Não, eu acho que Deus, Ele está testando a minha fé. Ele está testando o meu amor. Eu vou continuar pedindo. Continuo pedindo, continuo pedindo, continuo pedindo. E Deus continua falando para você de várias formas. Não, não, não. Eu não vou te dar. Você não vai conseguir isso. E você chega ao ponto de começar a ficar bravo com Deus. Você fala assim, acho que Deus não está entendendo o que eu estou falando para ele. Será que ele não está me ouvindo? Será que ele não está compreendendo que se acontecer isso na minha vida vai ser o melhor? Mas isso que aconteceu não poderia ter acontecido. Será que Deus não viu isso? O lado negativo da questão. Mas, meus irmãos, Deus, primeiro, Ele tem uma paciência, uma longanimidade enorme, infinita. Nós somos apressadinhos. Nós queremos coisas imediatas, porque nós pensamos, nós imaginamos que quando eu tiver aquilo, eu vou ser realmente feliz. Mas o Senhor Deus está falando constantemente para nós assim, ó, sabe como é que você vai ser feliz? Quando você aprender a se relacionar comigo. Não importa em que circunstância. Por isso que muitas vezes eu não vou te dar o que você está pedindo, porque eu quero que você passe por dificuldades, porque o seu coração precisa mudar muito. O seu coração precisa me conhecer mais. Você precisa depender mais de mim, você precisa me amar mais, você precisa talvez ter uma nova visão da vida. Você precisa ter talvez andar por um outro caminho e se você não andar nesse caminho, você não vai compreender o que eu quero para a tua vida. Você não vai compreender o que eu quero fazer no teu coração. A princípio, aquilo que até para o próprio Lucas parecia um desastre, não foi um desastre. Foi uma grande bênção. O nosso Deus, meus irmãos, Ele é especialista em transformar situações caóticas, difíceis, complicadas, em grandes soluções para o seu reino e para a nossa edificação. É que às vezes a gente não entende dessa forma. Porque você traça o seu plano e você acha que aquele plano é o que tinha que acontecer. Talvez Lucas estivesse aqui pensando da mesma forma. Mas não, Senhor, não pode. Como é que Barnabé e Paulo vão brigar justo agora? Agora que eles estariam entrando na Europa, eles precisariam estar juntos para entrar na Europa. E não acontece do jeito que Lucas queria, mas acontece do jeito que o Espírito Santo quer. No nosso meio, meus irmãos, nós temos pessoas de perfis muito diferentes. Nós temos muitos apóstolos Paulo aqui dentro. Pessoas de garra, de luta, que fazem acontecer, e que como tratores, muitas vezes insensíveis, passam por cima de outros. Não, tem que ser assim, o certo é esse. E nós temos outros Barnabés. Pessoas mais tranquilas, pessoas que conversam mais, pessoas mais do diálogo. Temos pessoas muito quietinhas. E temos pessoas muito falantes, muito ativas. Temos outros que pensam mais, refletem. E todos são importantes. E Deus nos usa a cada um de nós, do jeitinho que nós somos. E mesmo quando você é teimoso, mesmo quando você exerce o seu egoísmo, a sua falta de paciência, a sua falta de amor, mesmo quando você está pronto a quebrar o pau com alguém e dividir, em vez de ajuntar, mesmo assim, Deus, pela sua graça soberana, Ele nos usa com todas as nossas limitações. Esse Deus, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário. Ele faz aquilo que você achava que seria o fim da linha, Ele transforma, Ele duplica, Ele multiplica. É isso que Lucas está querendo mostrar, que a igreja passa. A igreja passa por isso, por tensões, por dificuldades, por desavenças muitas vezes. Às vezes por causa do nosso próprio pecado, do nosso próprio egoísmo. Mas o nosso Deus, Ele continua controlando cada detalhe da nossa vida.
cada rumo que você vai seguir, nós como igreja, Ele vai também nos abençoar da mesma forma. Não pense em encontrar na igreja de Cristo uma igreja uniformezinha, toda igualzinha, todo mundo igualzinho. Embora o ensino da Escritura diga que nós deveremos ter uma mesma fé, nós temos que ter um mesmo objetivo, nós temos que ter realmente uma mesma doutrina, nós devemos ser unidos no amor, unidos na fé, isso tudo é verdade. Nós não podemos ter diferença aonde nós queremos chegar, mas nós vamos ter muitas diferenças por causa da nossa própria estrutura. Deus não nos criou robozinhos, um igual ao outro. Deus nos criou de formas majestosamente diferentes. Diversidade. Deus, Ele faz a sua unidade na nossa diversidade. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Oremos mais uma vez. Grande Deus, nós ficamos admirados na Tua palavra, porque o Senhor nos mostra ao longo de toda a história bíblica como o Senhor é um Deus gracioso, soberano, que dirige famílias complicadas como as famílias do Antigo Testamento, como o Senhor dirige pessoas tão diferentes como Paulo e Barnabé, e mesmo nas suas desavenças, mesmo nas suas grandes discussões, o Senhor está ainda dirigindo os rumos da igreja. O Senhor está dirigindo a nossa vida o tempo todo. O Senhor tem o nosso coração e a nossa vida nas Tuas mãos, e nós Te louvamos por isso. Ó Deus, muitas pessoas bem intencionadas discordaram do Teu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, com todas as discordâncias, o Senhor cumpriu a Tua vontade através da morte dEle, da vida dEle, da Sua ressurreição e da Sua ascensão. Ó Deus, nós nos quedamos diante do Senhor, nós nos prostramos diante da Tua soberania. Nós agora, espiritualmente, nós nos debruçamos diante do Senhor e Te adoramos. Nós só podemos Te adorar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida da nossa vida, um Deus que tem paciência conosco, grande longanimidade o Senhor tem por nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é assim, e o Senhor tem se revelado desta forma. Abençoa os meus irmãos, abençoa cada um de nós, nós possamos ser mais pacientes uns com os outros, nós possamos ser mais amorosos uns com os outros, nós possamos ser dentro da personalidade de cada um de nós, que nós possamos enxergar o que o Senhor está fazendo no nosso meio, como o Senhor está fazendo através de vidas tão imperfeitas como nós. Nós Te louvamos pela Tua graça, Te louvamos pelo Teu perdão, Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso padrão de perfeição, e o Senhor está nos transformando a cada dia um pouquinho mais à semelhança dEle mesmo, do Teu Filho. Abençoa o Teu povo que aqui se reúne, Pai. Abençoa as nossas famílias. Abençoa, Senhor Deus, os corações que aqui estão. Abre, Senhor Deus, a nossa mente para que a gente possa enxergar os Teus caminhos na nossa vida. Para que a gente possa enxergar os Teus nãos, os Teus talvez, os Teus espere um pouco. Nós queremos compreender, ó Deus, a Tua vontade na nossa vida. Dá-nos um coração dócil, dá-nos um coração maleável, dá-nos mentes esclarecidas na Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, paz no coração para que a gente possa entender, às vezes, os momentos difíceis pelos quais alguns de nós passam. Tem misericórdia também de nós, sustenta a nossa fé, ó Pai, porque em alguns momentos a nossa fé parece tão frágil, ela parece tão fraquinha, parece que nós vamos ser submergidos.
Parece que nós vamos ser derrotados. Parece que a nossa empreitada, parece que tudo aquilo que a gente estava ansiando ver acontecer, parece que está indo por água abaixo. Faz-nos crer, ó Deus, e mostra-nos o teu poder, que o Senhor é soberanamente o dono, o Senhor de toda a nossa vida. Dá-nos, ó Deus, descanso na tua palavra. Dá-nos prazer ao estudar a tua palavra, ao ler a tua palavra, ao meditar na tua palavra. Dá-nos, ó Deus, um coração disposto a buscar o Senhor em oração. Dá-nos um coração disposto também a compreender o nosso irmão, a perdoar, a ser maleável. Tem misericórdia do teu povo. Nesta noite nós oramos em nome de Jesus. Amém.